a rota, a bússola, o código e o destino certo. Não fiquei rico por acaso. Aviso, se você não assistir o vídeo até o final, nada vai acontecer em sua vida. O que vou te contar nesse vídeo é o caminho que percorri diariamente por um período, não muito longo, mas consistente, que me fez chegar à riqueza, que é o estágio em que me encontro hoje. Os resultados que vieram da prática desses ensinamentos que vou passar para você hoje foram realmente cruciais e relevantes para que toda essa mudança financeira ocorresse em minha vida em tão pouco tempo. Então fique comigo até o final desse vídeo, pois no final eu vou fazer uma consideração que, se você aplicar, será a chave de ouro nesse seu processo de riqueza e transformação. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative todas as notificações para ser avisado assim que sair novos vídeos. Peço que deixe seu like e também compartilhe com seus amigos para que eles também tenham a oportunidade de transformarem suas vidas, assim como você terá a partir de agora. Então, vamos para o vídeo de hoje e bom estudo. Preste atenção. Eu vou te contar agora uma fábula para você compreender como tudo pode mudar, se você tomar a decisão certa. Durante uma guerra no Oriente Médio, um general conhecido por sua frieza e estratégia brutal fazia algo curioso com os prisioneiros. Sempre que capturava um inimigo, ele oferecia duas opções: ser executado por um pelotão de fuzilamento ou passar por uma porta preta, misteriosa e trancada. Os soldados prisioneiros, ao verem a porta escura, imponente e sem pistas do que havia atrás, escolhiam quase sempre o fuzilamento. Preferiam o destino certo, mesmo que trágico, ao desconhecido. Anos depois, a guerra acabou. Um dos oficiais próximos ao general perguntou: "Senhor, o que havia atrás da porta preta?" O general respondeu: "A liberdade. Mas era preciso coragem para atravessá-la." Poucos ousavam. O medo do desconhecido fazia com que escolhessem a morte certa, ao invés da chance de viver. Moral da história: a fábula da porta preta simboliza o medo paralisante do desconhecido. A maioria das pessoas prefere a dor conhecida ao risco da transformação. Elas se sabotam, escolhem continuar no desconforto atual, porque têm pavor do que pode acontecer se decidirem mudar. É uma metáfora profunda sobre o que nos impede de crescer: o medo. Quantas portas pretas você já evitou na sua vida? Quantas oportunidades de liberdade, sucesso, evolução ou realização você deixou passar por não querer enfrentar a incerteza? Senhoras e senhores, hoje eu quero abrir uma porta, não uma porta qualquer, mas uma passagem secreta para o modo como as mentes milionárias funcionam. Se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso. Existe uma parte sua, talvez ainda, silenciosa, que sabe que nasceu para mais, que não aceita uma vida mediana, que rejeita a ideia de viver no piloto automático. E hoje eu quero te entregar uma chave simples, mas poderosa, um hábito, um ritual, um código que os ricos aplicam todos os dias e que silenciosamente molda sua forma de pensar, decidir e prosperar. Mas antes de continuar, deixa eu ser muito honesto com você. Eu não nasci rico. Em 2020, no meio do caos da pandemia, eu tinha exatamente R$0 na conta. Nada, nem emprego nem perspectiva. Eu era só mais um tentando sobreviver à tempestade. Mas hoje, 5 anos depois, eu tenho minha empresa, minha liberdade geográfica, financeira e principalmente mental. E não, isso não aconteceu por acordar às 5 da manhã ou tomar banho gelado. Foi uma transformação muito mais profunda. A transformação começou quando eu descobri que milionários pensam diferente e que esse pensamento pode ser aprendido. A primeira chave: hoje eu quero te mostrar o hábito que literalmente reprogramou meu cérebro para o sucesso.
O mesmo hábito praticado religiosamente por nomes como Warren Buffett, Oprah Winfrey, Elon Musk, Jeff Bezos e tantos outros. Um hábito que não só mudou minha vida, mas que tem o poder de mudar a sua também, se você estiver pronto para aplicar. Então respira fundo, abre o coração e a mente, porque o que você vai ouvir aqui hoje não é só conhecimento, é uma ativação, é uma mudança de identidade, é sobre como ler como um milionário e começar a pensar como um. A partir de agora, eu vou te mostrar exatamente como isso funciona na prática. Eu aprendi, com o tempo e com muito erro, que os ricos não leem ou por ler. Eles não pegam um livro só para se distrair ou matar o tempo. Eles leem com intenção. Eles têm clareza sobre o que estão buscando ao abrir um livro. Quando essa ficha caiu para mim, tudo mudou. Antes, eu era aquela pessoa que comprava livros porque estavam em alta, porque todo mundo falava bem. Mas no fundo, eu nem sabia direito por que estava lendo aquilo. Até que um mentor me disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. A leitura só é poderosa quando responde a uma pergunta urgente da sua vida. Foi aí que eu comecei a ler com um propósito específico. Cada livro passou a ser uma resposta direta a um problema que eu estava enfrentando naquele momento. Quando eu queria entender como construir riqueza, eu mergulhei em Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. A cada capítulo, eu sublinhava frases que falavam diretamente com a minha realidade. Os pobres trabalham por dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Aquilo me virou do avesso. Não era só um livro, era um manual, um grito, um novo código mental sendo instalado na minha mente. E sabe o que é mais louco? Isso não é só comigo. O próprio Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, diz que lê 5 horas por dia. Mas ele não está lendo qualquer coisa. Ele lê relatórios financeiros, livros sobre comportamento humano, biografias de empreendedores, sempre com uma pergunta em mente: o que isso aqui pode me ensinar para tomar melhores decisões? Oprah Winfrey é outra. Ela fala abertamente que os livros que ela lê são como pontes. Ela escolhe cada um com intenção, buscando clareza, cura ou visão estratégica. Esse é o erro que muita gente comete: achar que leitura é passatempo. Quando você entende que o livro certo, na hora certa, pode mudar completamente sua forma de pensar, você começa a tratar a leitura como um investimento, não como um luxo. E a pergunta que eu te faço é: qual problema você está tentando resolver agora? Qual decisão importante está pendente na sua vida? Porque se você conseguir responder isso com sinceridade, o próximo livro que você escolher pode ser o gatilho de uma nova fase. A leitura estratégica começa por aí. Não é sobre ler mais, é sobre ler com propósito. Quando eu entendi que os ricos não leem apenas sobre dinheiro ou negócios, tudo mudou dentro de mim. Eu achava que para ganhar dinheiro, bastava estudar vendas, marketing, tráfego pago. E sim, isso é importante. Mas existe um outro nível. Os milionários de verdade, aqueles que constroem impérios, são leitores multidisciplinares. Eles não se limitam a um único campo de conhecimento. Eles entendem que as maiores inovações surgem nas interseções. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. A segunda chave. Eu lembro até hoje da primeira vez que li um trecho de Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Era como se uma parte do meu cérebro tivesse sido desbloqueada. Eu comecei a entender como a mente humana funciona e como nossas crenças moldam nossa realidade. Quando li O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, percebi o imenso poder que temos ao acessar o subconsciente para transformar nossa vida. Isso me ajudou a entender como mudar padrões de pensamento limitantes e ampliar meu desenvolvimento pessoal.
Essas lições me ajudaram a criar uma visão mais profunda e ampla de como chegar ao destino que eu estava buscando naquele momento. E isso me deixou mais conectado com as realidades que eu estava almejando durante meu período de mudança. É assim que pensa alguém como Elon Musk, que mistura engenharia, ficção científica, neurociência e até mitologia. Ele já afirmou que aprendeu mais com livros do que com a escola. E olha só, Musk criou empresas que mudam o mundo porque ele aprendeu a pensar em camadas, a conectar ciência com necessidade humana. Warren Buffett, por outro lado, lê desde história militar até biografias de líderes, porque entende que inteligência emocional, estratégia e liderança não vêm só de manuais de finanças. Vêm da experiência humana escrita em livros. Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes do planeta, sempre fala sobre como a leitura salvou sua vida. Ela não lia só para enriquecer a mente, mas para expandir sua alma, para entender como as pessoas pensam, como o mundo gira, como se molda uma nova realidade. Ela mesma diz: os livros foram meu passaporte para a liberdade. E sabe o que é mais curioso? A cada novo tema que eu estudava, seja filosofia estoica, psicologia do comportamento ou até espiritualidade aplicada ao sucesso, eu descobria que o dinheiro não é o objetivo. Ele é consequência. O verdadeiro poder está na perspectiva expandida, na capacidade de enxergar o que ninguém está vendo, porque você acessa fontes de sabedoria que 99% das pessoas ignoram. É por isso que hoje, ao montar qualquer novo projeto, montar um negócio ou mentorar alguém, eu sempre indico: leia sobre o mundo, leia sobre o ser humano. Leia sobre comportamento, sobre história, sobre ciência, porque o dinheiro não está só no que você vende. O dinheiro está em como você conecta ideias diferentes para criar algo único. Quem pensa como um milionário não lê só para ganhar dinheiro. Ele lê para construir repertório, para expandir o cérebro e criar soluções que o mundo ainda não viu. É por isso que quanto mais eu leio fora da caixinha, mais minha mente cria oportunidades invisíveis para a maioria. Isso, honestamente, é uma das maiores vantagens competitivas que alguém pode ter. A terceira chave que eu aprendi observando os ricos e que mudou radicalmente minha forma de absorver conhecimento foi transformar a leitura em ação concreta. É aqui que a mágica realmente acontece, porque vamos ser honestos, conhecimento que não é aplicado é só peso morto na cabeça. E é justamente aqui que a maioria das pessoas trava. Elas leem, se inspiram, sublinham parágrafos inteiros, mas no dia seguinte nada muda na vida real. Foi aí que eu compreendi o que os milionários faziam diferente. Eles tinham um sistema, um ritual de transformação do que liam em atitudes mensuráveis, práticas e muitas vezes lucrativas. Jim Rohn, mentor de Tony Robbins, dizia que você deve transformar cada página lida em um plano de ação, e ele levava isso a sério. Quando lia algo poderoso, ele imediatamente escrevia 3 aplicações práticas daquele ensinamento no seu caderno de ideias. Isso se tornou parte da sua filosofia de crescimento. Ele não colecionava livros, ele colecionava transformações. Napoleon Hill, no clássico Quem Pensa Enriquece, reforçava a ideia de que todo conhecimento deve ser assimilado, internalizado e executado com intenção clara. Ele propunha, inclusive, que o leitor criasse um plano de ação após cada capítulo do livro. Naquela época, eu comecei a aplicar isso com um sistema muito simples, mas extremamente poderoso. Hoje, para cada livro que eu leio, eu extraio de 1 a 3 ideias aplicáveis de verdade. E não deixo no papel. Eu coloco isso no meu planner, no meu bloco de notas, no alarme do celular, em post-its na parede. Se o livro fala sobre gestão de tempo, eu coloco em prática no mesmo dia uma nova técnica de foco. Se é sobre mentalidade financeira, eu ajusto uma crença limitante que identifiquei no texto.
Foi assim que meu cérebro começou a ser treinado para pensar em função de resultados, não só de informação. Stephen Covey, no seu best-seller Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, deixou isso muito claro. O conhecimento só tem valor real quando é incorporado ao seu dia a dia, de forma coerente e contínua. Ele dizia que o hábito de revisar, refletir e aplicar aquilo que você aprende era o que separava os amadores dos líderes. E quer saber? Ele estava certo, porque quando você lê e aplica, você cria um ciclo de retroalimentação. O que você aprende vira experiência, e a experiência sedimenta o aprendizado. É como se você instalasse novos softwares mentais a cada leitura, desde que você clique no botão executar. E não precisa ser uma virada de vida por livro. Às vezes, é uma frase, uma sacada, um parágrafo que já muda sua forma de pensar e agir para sempre. O grande Og Mandino, que escreveu O Maior Vendedor do Mundo, dizia: ações são os tijolos da grandeza. Ele não pedia que você decorasse o livro, ele pedia que você vivesse o que leu. É esse o convite que eu te faço. A partir de agora, não leia só por ler. Leia para transformar. Pergunte-se: o que eu vou fazer com isso hoje? Essa pergunta sozinha já separa os leitores comuns dos milionários em construção. Uma das coisas mais poderosas que eu aprendi com os milionários e que nunca me ensinaram na escola é que dinheiro ama direção clara. E isso começa com metas específicas escritas e visualizadas todos os dias. Parece simples, mas é exatamente aqui que a maioria trava. Eles dizem que querem ficar ricos, viver bem, ter liberdade financeira, mas não têm ideia do valor exato, da data, do plano. E o universo, ou o subconsciente, como ensinam os grandes mestres, não responde à vaguidão. Ele responde à clareza. Napoleon Hill, no clássico Pense e Enriqueça, afirma que toda fortuna começa com um desejo ardente, mas esse desejo precisa ser transformado em um objetivo claro, com valor numérico e data marcada. Hill era tão rigoroso com isso que dizia para você escrever sua meta e ler em voz alta 2 vezes ao dia, com emoção, como se já fosse realidade. Quando eu comecei a aplicar isso, foi como se um interruptor tivesse sido acionado dentro de mim. Eu deixei de apenas querer e comecei a comandar. Deixei de esperar e comecei a construir com propósito. W. Clement Stone, discípulo de Hill e bilionário, afirmava: metas claras são a bússola que transforma desejo em destino. Ele mesmo construiu seu império no setor de seguros com base nesse princípio. Todo funcionário era treinado a definir metas diárias, semanais, mensais e visualizar essas metas como já alcançadas. Não era mágica, era consistência, aplicada à mente. Brian Tracy, outro gigante da alta performance, reforça isso em todos os seus livros. Pessoas ricas escrevem seus objetivos. Não mentalizam de forma vaga. Elas escrevem, revisam e ajustam. Elas têm clareza não só de onde querem chegar, mas de por que querem chegar lá. E esse é o diferencial. Quando você escreve sua meta, você está ancorando isso no mundo físico. Está mandando um comando para o seu cérebro reticular. Aquele filtro mental que começa a ver oportunidades alinhadas com sua visão. Eu aprendi a criar um ritual simples e poderoso. Todo início de mês, eu escrevo meus objetivos. Em vez de dizer quero ganhar mais dinheiro, eu coloco receber 50 mil Harleys até o dia 30, através dos meus produtos e mentorias. E eu visualizo isso. Eu coloco no espelho, no celular, no fundo de tela do notebook. Pode parecer exagero, mas foi exatamente isso que Bob Proctor ensinava. A clareza é a ponte entre o mundo invisível das ideias e o mundo físico das realizações. E não se trata apenas de finanças.
Eu escrevo metas para minha saúde, minha espiritualidade, minha rotina diária, porque a mente precisa de direção para ativar o foco seletivo. Sem isso, ela fica à deriva, reagindo aos problemas e distrações. Os milionários sabem disso. Eles não deixam a vida ao acaso, eles dão comando, eles escrevem o destino. A lição aqui é clara: se você não escreve, você não está comprometido. E se não está comprometido, está sonhando. Só que sonho sem plano é delírio. Por isso, a partir de agora, escreva. Todos os dias, como um arquiteto que revisa o projeto antes de levantar as paredes. É assim que você deixa de viver no improviso e passa a operar com propósito. Escreva, leia em voz alta, visualize e sinta como se já fosse real. Porque na mente dos milionários, o que é claro se torna inevitável. Se você quer ser um milionário, precisa entender que a verdadeira transformação vem quando você age sem esperar perfeição. Isso mesmo. Eu sei que muitas vezes você está esperando o momento perfeito, o momento certo, aquele alinhamento de astros que fará tudo acontecer de forma mágica. Mas a realidade é que os milionários não esperam pelo momento perfeito. Eles começam com o que têm e vão ajustando no caminho. O segredo é a ação imperfeita. Os grandes nomes que conquistaram fortunas não eram mais inteligentes do que você, mas tomaram decisões rápidas e se moveram com coragem, mesmo quando as condições não eram ideais. Eles preferiram errar, tentando do que esperar pela oportunidade perfeita, que nunca viria. Quando você começa a entender que é no movimento e não na espera que as coisas acontecem, sua vida financeira começa a mudar. Richard Branson, o fundador do Virgin Group, fala disso abertamente. Se alguém te oferecer uma grande oportunidade e você não tem certeza de como fazer, aceite a oportunidade e aprenda depois. Ele construiu um império de bilhões, começando com pequenas ações e se lançando em novos negócios sem medo de errar. Para ele não existe fracasso, existe apenas aprendizado. E quando falamos de Tony Robbins, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal, ele reforça uma ideia crucial. A chave para a transformação é o movimento. Não espere até estar 100% preparado. Vá e descubra no caminho. O sucesso está em continuar agindo, mesmo quando você não sabe tudo. Paint Robbins, ao longo de sua carreira, ajudou milhares de pessoas a transformarem suas vidas financeiras com um simples conceito: agir e ajustar. A confiança não vem do conhecimento completo, vem da coragem de agir. Bill Gates, o fundador da Microsoft, é um grande exemplo disso. No início, ele não tinha todas as respostas para o sucesso do seu software, mas agiu e ajustou enquanto crescia. Em vez de esperar que tudo fosse perfeito, ele e sua equipe tomaram medidas, erraram e depois corrigiram o curso. É bem melhor se mover rápido e errar do que esperar até que você tenha tudo em ordem para agir, dizia Bill Gates. A lição que eu aprendi e que você pode aprender agora é que quanto mais você adiar a ação esperando pela perfeição, mais você estará impedindo o sucesso de acontecer. Quando comecei a minha jornada no mundo digital, não tinha todos os recursos ou conhecimentos que tenho hoje, mas o que eu tinha era a coragem de agir. Eu fiz, mesmo sem saber se ia dar certo. E ao longo do caminho fui adquirindo as respostas. O sucesso não chegou para mim porque eu tinha todas as respostas de antemão, mas porque eu tinha a disposição de dar um passo após o outro, sem medo do erro. Lembre-se do que Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, disse: o risco vem de não saber o que você está fazendo. E ele não está falando de riscos de investir no mercado financeiro, mas de viver uma vida de inação. O verdadeiro risco é não agir. O verdadeiro fracasso é não tentar.
Então, se você tem uma ideia, se você tem uma meta, não espere pela perfeição. Comece agora. Dê o primeiro passo. O sucesso é um trabalho em andamento e você só alcança a perfeição através da prática constante. Isso é o que separa os milionários dos demais. Eles agem e ajustam. Eles aprendem no caminho e não na espera. Eles se lançam ao desconhecido, confiantes de que o aprendizado virá na jornada. O sucesso financeiro não acontece da noite para o dia, e isso é algo que você precisa internalizar profundamente. Um dos maiores segredos dos milionários é entender que a riqueza é construída ao longo do tempo, através de decisões estratégicas e investimentos consistentes. Isso não significa esperar anos e anos sem fazer nada, mas significa cultivar sua riqueza de maneira sistemática e inteligente, como um jardineiro que planta uma semente e cuida dela com paciência, até que ela cresça e floresça. Para exemplificar, Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, sempre compartilhou sua filosofia de que o dinheiro cresce enquanto você dorme. Ele se refere ao poder dos investimentos compostos, ou seja, ao efeito de reinvestir seus lucros e deixar seu dinheiro trabalhar por você. Buffett começou sua jornada de investimentos aos 11 anos e, ao longo de décadas, fez sua fortuna crescer exponencialmente, sempre com paciência e buscando sempre bons investimentos, ao invés de se arriscar em oportunidades rápidas ou incertas. A chave aqui é que a riqueza é um processo, construída com decisões cuidadosas e persistência. O que eu quero te dizer é que você precisa entender que enquanto as outras pessoas estão buscando atalhos e soluções rápidas, os milionários estão acumulando conhecimento e fazendo investimentos inteligentes e constantes ao longo do tempo. A sabedoria vem com a experiência e a verdadeira riqueza é cultivada lentamente, como uma árvore que cresce e se fortalece com o tempo. Paciência, consistência e estratégia. São esses os ingredientes do sucesso financeiro que você precisa adotar agora. O segredo por trás da verdadeira riqueza não está apenas em ganhar dinheiro, mas em como você lida com o dinheiro. Muitas pessoas acreditam que o simples fato de ganhar mais dinheiro vai resolver seus problemas financeiros, mas na realidade, isso pode ser uma ilusão. Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, fala muito sobre isso. Ele nos ensina que não importa quanto você ganha, mas sim como você administra o que ganha. A verdadeira diferença entre os ricos e os pobres está em suas mentalidades e, principalmente, na forma como lidam com seus ativos e passivos. Kiyosaki explica com clareza que os ricos focam em adquirir ativos, enquanto os pobres compram passivos, que são coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Um ativo, na visão de Kiyosaki, é algo que coloca dinheiro na sua conta bancária de forma consistente, como uma propriedade que você aluga, ações que pagam dividendos ou um negócio que gera lucro passivo. Já os passivos, por outro lado, são itens como um carro novo, roupas de grife ou um empréstimo para um imóvel que você não consegue rentabilizar. Muitos confundem passivos com ativos, mas Kiyosaki deixa claro que para crescer financeiramente, você precisa aprender a identificar essa diferença. Eu mesmo já fiz essa distinção em minha vida. Quando comecei a empreender, vi a importância de construir fontes de receita passivas que me permitissem ter dinheiro entrando automaticamente sem que eu precisasse estar fisicamente presente o tempo todo. Investi em conhecimento e em habilidades que me permitissem criar sistemas, como a criação de produtos digitais, que continuassem gerando lucro mesmo enquanto eu estivesse dormindo ou viajando. Isso é o que Kiyosaki chama de trabalhar para adquirir ativos que trabalham para você. Ele também nos ensina uma lição importante sobre educação financeira.
Muitos de nós, quando jovens, somos ensinados a ir à escola, pegar um bom diploma e procurar um bom emprego, sem nunca receber uma verdadeira educação financeira. Mas Kiyosaki explica que essa mentalidade é falha, pois ela não prepara as pessoas para prosperar financeiramente. Ele nos desafia a buscar conhecimento sobre finanças, a entender como o dinheiro funciona e a aprender a usar o sistema financeiro a nosso favor. Quando ele fala sobre a importância de ter inteligência financeira, Kiyosaki não está apenas se referindo à capacidade de ganhar dinheiro, mas à habilidade de saber como gerenciar, investir e fazer esse dinheiro crescer. Eu mesmo, ao longo da minha trajetória, busquei me educar financeiramente. Não basta ganhar dinheiro, é preciso saber como mantê-lo e fazê-lo crescer. Investi em cursos sobre investimentos, como o de criptomoedas, imóveis e até mesmo em livros sobre investimentos e finanças, tal como Kiyosaki sempre recomenda. Isso me deu a confiança para investir estrategicamente, sem medo de tomar riscos calculados. A mentalidade de abundância também é fundamental nesse processo. Robert Kiyosaki fala sobre como a mentalidade de escassez pode te limitar, fazendo você focar no que não tem, em vez de buscar soluções e oportunidades. Quando você passa a enxergar as oportunidades ao seu redor, em vez de limitações, você começa a tomar decisões financeiras mais assertivas. Essa mentalidade de ver oportunidades em vez de obstáculos foi um dos principais pontos que me ajudaram a chegar onde estou. Então, a grande sacada aqui é que você precisa transformar sua mentalidade e a forma como lida com seu dinheiro. A educação financeira é o ponto de partida para quem quer conquistar a liberdade financeira e prosperar de verdade. Não importa se você começa com pouco. O que importa é sua mentalidade e disposição para aprender e aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Com o tempo, você vai perceber que, como Kiyosaki sempre diz, o segredo não é apenas trabalhar para ganhar dinheiro, mas trabalhar para adquirir ativos que vão trabalhar para você. Se você quer ser bem-sucedido, precisa estar disposto a investir em você mesmo. Esse é um ponto fundamental que não é discutido o suficiente, mas é essencial para alcançar a verdadeira liberdade financeira. Investir em si mesmo não é apenas uma questão de adquirir conhecimento, mas de desenvolver habilidades que podem gerar valor real no mundo. Isso não é algo que você escuta todos os dias, mas grandes nomes como Tony Robbins, Jim Rohn e, claro, Robert Kiyosaki sempre ressaltam. Tony Robbins, por exemplo, é famoso por suas palestras sobre a importância de investir em seu desenvolvimento pessoal. Ele fala sobre a ideia de mudar sua história. Segundo ele, a história que você conta para si mesmo sobre quem você é e o que é possível para você pode ser um dos maiores obstáculos em sua vida financeira. Ao investir no seu crescimento pessoal, seja por meio de livros, cursos, mentorias ou networking, você está mudando sua história e abrindo portas para novas oportunidades. Robbins sempre defende que o sucesso vem do desenvolvimento contínuo das suas habilidades e mentalidade. E esse é um ponto crucial. Quanto mais você investe em seu conhecimento e habilidades, mais valor você se torna para o mercado. Kiyosaki também fala muito sobre isso, ao reforçar a ideia de que as pessoas de sucesso estão constantemente investindo em educação e desenvolvimento pessoal. Ele, pessoalmente, gasta uma parte significativa de seu tempo e recursos com aprendizado contínuo. E ele não fala apenas de dinheiro, mas também de mentalidade e habilidades interpessoais, algo que pode fazer toda a diferença. Kiyosaki sempre enfatiza a importância de ter uma mentalidade de investidor de longo prazo, não apenas em termos financeiros, mas também quando se trata do seu próprio crescimento pessoal. Ele diz: o maior ativo que você tem é você mesmo.
E isso é algo que todos os grandes empreendedores sabem de cor. Eu também vivenciei isso em minha própria jornada. Quando comecei a perceber que minha trajetória dependia de mais do que apenas conhecimento técnico, eu comecei a investir em cursos sobre liderança, negociação e desenvolvimento pessoal. Eu entendi que para crescer de forma significativa, eu precisava de mais do que a informação. Eu precisava de habilidades práticas que me permitissem aplicar esse conhecimento e me destacar no mercado. Além disso, investir em mim mesmo significava também cuidar da minha saúde mental e emocional. Isso é algo que não podemos negligenciar. Tony Robbins fala muito sobre o poder da saúde mental no sucesso. Ele afirma que, se você não cuida de sua mente, nada mais importa. Seu sucesso financeiro está diretamente ligado à sua habilidade de lidar com a pressão, ter foco e tomar decisões estratégicas. Se você não investe na sua saúde emocional, você não tem a clareza necessária para tomar as decisões certas nos momentos importantes da sua vida. Por exemplo, ao longo da minha trajetória, eu percebi que o simples ato de meditar todos os dias e reservar um tempo para o meu autocuidado teve um impacto direto no meu desempenho. Eu estava mais claro, mais focado e mais preparado para aproveitar as oportunidades. Isso foi um investimento em mim mesmo que, sem dúvida, trouxe retornos muito maiores do que qualquer estratégia financeira poderia gerar. Então, aqui vai um lembrete importante para você. O investimento em si mesmo não tem preço. É o único tipo de investimento que não pode ser perdido. Ao investir em suas habilidades, você adquire algo que é inatingível para qualquer crise econômica ou mudança externa. Se você aprender a gerar valor para os outros, a liderar equipes, a tomar boas decisões financeiras e a ter a mentalidade certa, nada pode impedi-lo de alcançar o sucesso. A mentalidade de abundância é um fator chave para alcançar a verdadeira riqueza, e isso está profundamente conectado ao conceito de pensamentos e crenças que moldam a realidade. Joseph Murphy, em seu famoso livro O Poder do Subconsciente, ensina que nosso subconsciente tem um poder quase ilimitado para criar a realidade que desejamos, e isso inclui a nossa realidade financeira. Ele afirma que o subconsciente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado com emoção. Isso significa que, ao alimentar sua mente com pensamentos positivos e de prosperidade, seu cérebro começa a operar de acordo com esses pensamentos, criando oportunidades e atraindo situações que estão em sintonia com esse novo padrão mental. Murphy sempre falava sobre a importância da fé, não apenas fé religiosa, mas a fé em seu próprio potencial de criação. Ele acreditava que se você pode visualizar a riqueza em sua mente e sustentar essa visualização com emotividade e confiança, a vida começa a moldar-se de acordo com essas impressões mentais. E verdadeira riqueza para ele não é apenas uma questão de números em uma conta bancária, mas de uma verdadeira mudança interna, uma transformação na forma como você vê o mundo e se vê dentro dele. Por outro lado, Wallace D. Wattles, em A Ciência para Ficar Rico, foi mais direto e científico em sua abordagem. Ele explicou que a criação de riqueza é um processo que depende de ações específicas, mas antes de tudo, da mentalidade certa. Ele dizia que as pessoas ricas pensam de maneira diferente das pessoas pobres ou medianas. Elas não se concentram em escassez ou falta. Wattles chamava isso de pensamento criativo. Ele acreditava que o segredo da riqueza estava em se concentrar no que você pode criar e dar ao mundo, ao invés de lutar para obter o que os outros já têm. Para Wattles, a riqueza é uma questão de pensamento inovador e criativo. Eu mesmo, em minha jornada, vivi isso na prática. Em momentos de dificuldade financeira,
percebi que quando começava a mudar minha mentalidade e a focar mais nas oportunidades ao meu redor, as portas se abriam. Comecei a treinar minha mente, como Joseph Murphy sugere, a acreditar que a riqueza já estava disponível para mim, que o dinheiro estava fluindo para mim a partir das fontes mais inesperadas. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas com o tempo percebi que a abundância começou a se manifestar, pois estava vibrando no mesmo nível de riqueza. Além disso, como Wallace D. Wattles nos ensina, uma mentalidade criativa é a chave. Comecei a pensar de maneira mais criativa, focando em como poderia criar mais valor para as pessoas ao meu redor. E isso, naturalmente, resultou em oportunidades financeiras que eu jamais teria imaginado antes. Ao invés de ver os desafios como obstáculos, comecei a vê-los como oportunidades de criar algo novo, algo que beneficiasse a todos. Isso foi o que transformou minha abordagem para negócios e finanças. Por exemplo, o próprio Robert Kiyosaki, em seus ensinamentos sobre inteligência financeira, repete frequentemente que a verdadeira riqueza vem de saber criar ativos. E para criar ativos, é necessário pensar de maneira criativa, não reativa. Essa abordagem é semelhante à que Wattles e Murphy nos propõem. Ao focar na criação e no crescimento, você deixa de viver na escassez e passa a se conectar com o fluxo de abundância. Aqui vai uma lição-chave para você aplicar em sua vida. Altere a forma como você pensa e a riqueza começará a aparecer de formas que você nunca imaginou. Mude seus pensamentos para um padrão de abundância e criatividade. Como Murphy dizia, a mudança começa no interior, e como Wattles ensina, a ação criativa é o caminho para materializar a riqueza no mundo real. Se você aplicar esses princípios de forma consistente, verá mudanças profundas não apenas em sua mentalidade, mas em suas finanças também. Prática diária de visualização. Transformando a visão em realidade. Uma das ferramentas mais poderosas para qualquer pessoa que deseja transformar sua realidade financeira é a prática da visualização diária. E, ao falar de visualização, não podemos deixar de mencionar o trabalho de Neville Goddard, um dos maiores pensadores sobre o poder da mente e como ela pode ser treinada para criar resultados extraordinários na vida. Para Goddard, visualizar é muito mais do que apenas imaginar algo. É ver a realidade desejada com tanta clareza, emoção e convicção que ela se torna uma experiência viva e vibrante. Em seus ensinamentos, Goddard nos lembra que, quando visualizamos, estamos moldando uma nova realidade dentro de nossa mente. Ele afirma que, ao criar uma imagem mental vívida do que você deseja alcançar, seja a liberdade financeira, o sucesso em um negócio ou qualquer outra meta, você está, na verdade, plantando a semente da sua manifestação futura. A mente subconsciente, que aceita tudo o que é visualizado com fé e emoção, começa a trabalhar para trazer essa visão à realidade. Por exemplo, Goddard sempre falava sobre a importância de visualizar não apenas o objetivo final, mas como se já estivesse vivendo esse objetivo no presente. Se você quer conquistar a liberdade financeira, por exemplo, deve visualizar-se já desfrutando dessa liberdade. Ao fazer isso, você está criando um alinhamento entre seus desejos e sua realidade atual. É como se você estivesse acionando o mecanismo de manifestação dentro de si, que começa a criar as condições para que essa realidade se materialize. Quando você combina essa visualização com um plano de ação estruturado, como o que Kiyosaki ensina sobre a importância de investir em ativos que gerem fluxo de caixa, você cria um círculo de feedback positivo. A visualização traz confiança e motivação.
e as ações baseadas em princípios de educação financeira constroem o caminho concreto para manifestar a prosperidade. Eu mesmo já vivenciei essa transformação em minha vida. Quando comecei a praticar a visualização de minha independência financeira e o estilo de vida que eu queria ter, percebi que algo incrível começou a acontecer. As oportunidades começaram a se alinhar com minhas intenções. Eu visualizava não apenas o sucesso, mas como eu me sentiria quando estivesse alcançando esses objetivos. E essa energia era tão intensa que parecia uma realidade em andamento. Isso me impulsionou a continuar investindo tempo e energia nas estratégias certas. Hoje, posso dizer com confiança que a visualização foi uma das grandes responsáveis pela minha jornada até a independência financeira. E, como Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, ensinou em seus estudos sobre os princípios de sucesso, a visualização é uma das formas mais poderosas de criar a realidade que você deseja. Hill chamou isso de criar uma visão clara e definir um desejo ardente, uma fórmula que milhares de pessoas bem-sucedidas usaram ao longo do tempo para alcançar o sucesso. Ao visualizar com clareza e intensidade o que você deseja alcançar, você literalmente começa a atrair para a sua vida as circunstâncias, pessoas e oportunidades que estão alinhadas com essa visão. E como Goddard nos ensina, esse processo deve ser feito diariamente, com disciplina e foco, até que aquilo que você visualiza se torne uma realidade concreta. A mente é a chave para abrir as portas da abundância. Dica prática: se você ainda não começou a praticar a visualização, reserve 10 minutos todos os dias, logo ao acordar ou antes de dormir, para visualizar com clareza o que você quer alcançar em sua vida financeira. Envolva suas emoções nesse processo. Sinta a alegria, a gratidão e a certeza de que já alcançou seus objetivos. Faça disso um hábito diário. Assim, você estará programando seu cérebro para alcançar o que parecia impossível. O poder da mente subconsciente. Como ela molda a realidade financeira. Quando falamos sobre o sucesso financeiro e a transformação de nossas vidas, não podemos deixar de considerar o poder da mente subconsciente. Joseph Murphy, um dos maiores estudiosos da mente humana, dedicou grande parte de sua carreira a entender como o subconsciente pode ser a chave para o sucesso ou o fracasso. Em seu famoso livro, O Poder do Subconsciente, Murphy nos ensina que tudo o que plantamos em nossa mente subconsciente, com fé e confiança, se manifesta em nossa realidade. Murphy acreditava que a mente subconsciente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado. Isso significa que ao alimentar nossa mente com pensamentos de abundância e prosperidade, estamos literalmente preparando o terreno para que essas ideias se tornem realidade. O subconsciente trabalha 24 horas por dia para transformar suas crenças em experiências concretas, sem que você precise estar consciente desse processo. Por exemplo, Wallace D. Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, também fala sobre o poder da mente em criar riqueza. Ele acredita que o desejo ardente por riqueza, quando combinado com uma confiança absoluta em sua realização, pode desbloquear portas que você nem sabia que existiam. Isso acontece porque, ao cultivar um desejo forte e positivo em sua mente, você começa a atrair as circunstâncias, as pessoas e as oportunidades necessárias para alcançar seus objetivos. É fascinante como tanto Murphy quanto Wattles enfatizam a importância de ter uma mentalidade positiva e construir crenças que sustentem o sucesso financeiro. Se você constantemente pensa em riqueza, prosperidade e abundância, sua mente começa a agir conforme essas crenças, criando oportunidades que você nem imaginava. Eu passei a entender essa conexão de forma profunda.
Quando comecei a aplicar os princípios que Murphy e Wattles ensinaram, percebi que meus pensamentos estavam começando a moldar a minha realidade de maneira poderosa. Não foi apenas uma questão de querer riqueza, mas de acreditar firmemente que eu já merecia essa abundância. Essa crença, aliada à prática diária de pensar e agir com confiança, foi o que me permitiu dar grandes passos em minha jornada financeira. O segredo aqui é simples. Ao se concentrar consistentemente em pensamentos positivos sobre dinheiro e sucesso, e ao reforçar esses pensamentos com uma ação diária alinhada com esses objetivos, você ativa um ciclo virtuoso de prosperidade. Como Murphy nos ensina, a mente subconsciente vai trabalhar incansavelmente para que a sua visão de riqueza se torne realidade. Além disso, o pensamento positivo não é apenas uma técnica mental, mas uma prática espiritual. Joseph Murphy explica que, quando você alinha seus pensamentos e crenças com o que deseja alcançar, você está criando uma conexão com uma energia maior, algo que pode ser visto como uma força universal que se alinha com a sua mentalidade. Essa visão espiritual da criação de riqueza foi algo que me transformou profundamente. Eu entendi que não era apenas sobre trabalhar mais, mas sobre alcançar um estado mental que abrisse as portas para novas oportunidades. Dica prática: comece a aplicar a técnica de afirmações diárias. Crie afirmações poderosas e positivas sobre sua capacidade de gerar riqueza. Algo como: eu sou merecedor de uma abundância infinita e estou atraindo oportunidades financeiras todos os dias. Repita essas afirmações diariamente, especialmente ao acordar e antes de dormir, quando a mente está mais receptiva. A prática de gratidão, o combustível da prosperidade. Estamos chegando a um importante ponto que você precisa entender para transformar sua mente e alcançar o sucesso financeiro: a prática de gratidão. Autores como Wallace D. Wattles e Joseph Murphy não deixam dúvidas sobre o impacto que a gratidão tem no nosso processo de manifestação. Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, ensina que a gratidão é o elemento essencial que ativa a lei da atração e faz com que as oportunidades de riqueza se materializem. Wattles afirma que para criar riqueza, você deve ser grato pelo que já tem, não importa o quão pequeno seja, e essa gratidão deve ser sincera e constante. Ele explica que a energia da gratidão gera uma vibração positiva, que se alinha com o que o universo tem para oferecer, criando uma atmosfera propícia à prosperidade. Ao focar em agradecimento, você começa a atualizar sua frequência mental para a abundância. Joseph Murphy também compartilha essa visão em O Poder do Subconsciente, destacando que a gratidão tem o poder de limpar o caminho para o subconsciente aceitar que você merece o que está pedindo. A gratidão, portanto, é o catalisador para que o universo ou sua própria mente subconsciente comece a agir em seu favor. Eu pessoalmente comecei a aplicar a gratidão em minha vida de forma prática e notei uma mudança enorme. A gratidão não só muda a energia ao seu redor, mas também ajusta sua percepção. Quando você se concentra nas coisas pelas quais é grato, mesmo que sejam pequenas, você começa a perceber mais oportunidades, soluções e recursos, pois está treinando sua mente para buscar o positivo, ao invés de ficar focado nas dificuldades. Uma estratégia poderosa que comecei a usar foi a prática de escrever diariamente 3 coisas pelas quais sou grato. Comecei com pequenas vitórias. Sou grato por estar vivo, por ter a oportunidade de aprender, por ter uma família que me apoia. Com o tempo, percebi que minha mentalidade foi se expandindo. Eu comecei a ser grato até pelas dificuldades, porque elas me ensinaram lições valiosas e me ajudaram a crescer.
Quando Tony Robbins, um dos maiores nomes da motivação, fala sobre gratidão, ele enfatiza que ela é uma das formas mais poderosas de transformar sua realidade instantaneamente. Ele sugere que, ao praticarmos gratidão, estamos mudando nossa química cerebral e, consequentemente, nossa realidade externa. Para ele, gratidão é um mecanismo de alinhamento com o que desejamos. Essa prática de gratidão me levou a perceber algo incrível. Quando somos gratos pelo que temos, atraímos mais. Muitas vezes, o que impede as pessoas de alcançarem a riqueza não é a falta de oportunidade, mas a falta de reconhecimento pelas oportunidades que já possuem. Quando começamos a valorizar o que já temos, seja uma habilidade, uma conexão, um aprendizado ou um simples momento de paz, abrimos portas para mais prosperidade. Por fim, a gratidão não é apenas uma atitude mental, mas uma prática espiritual, diária. Ela tem o poder de limpar bloqueios internos e abrir o caminho para a abundância, algo que todos os grandes nomes do sucesso, como Warren Buffett, Robert Kiyosaki e até Bill Gates, sabem muito bem. Dica prática: se você deseja transformar sua vida financeira, adote a prática de gratidão de forma consistente. Faça um diário da gratidão, onde você registra pelo menos 3 coisas pelas quais se sente grato todos os dias. Isso vai mudar sua perspectiva e atrair uma nova energia para a sua vida. Lembre-se, a gratidão é a chave que desbloqueia o fluxo de riqueza em sua vida. Agora, você está pronto para aplicar esses ensinamentos e começar a ver as mudanças acontecerem em sua vida financeira. Com a prática diária, a transformação será inevitável. Agora, eu sei que tudo isso pode parecer um pouco difícil de acreditar, ou até mesmo distante da realidade que você vive hoje. Mas quero te pedir que pare por um momento e imagine sua vida daqui a 1 ano, 2, 3. Onde você quer estar? O que você quer conquistar? Eu também estive no lugar onde você está agora. Passei por momentos de incerteza, de olhar para a minha conta bancária e sentir que os sonhos estavam tão longe, tão inalcançáveis. Mas eu tomei uma decisão. Eu decidi acreditar, decidi agir. Decidi fazer os hábitos que todos os milionários falam acontecerem todos os dias, mesmo quando a vida me dava 1000 motivos para desistir. E se você começar a aplicar, mesmo que seja uma pequena mudança por vez, vai perceber que o impacto será enorme. É nos pequenos passos, nas pequenas ações, nas pequenas escolhas diárias que a vida de um milionário é construída. Não espere que a vida vá acontecer por acaso. Você tem o poder de moldar sua realidade, de criar sua prosperidade. Não é só sobre dinheiro, é sobre transformação pessoal. É sobre alcançar algo que você nunca imaginou ser possível. Eu quero que você saiba que a sua jornada começa agora, com a decisão de ser a melhor versão de si mesmo todos os dias. Você merece o sucesso, você merece viver com abundância, você merece alcançar seus maiores sonhos. Então, se você realmente quer ver uma mudança real, não espere mais 1 minuto, não deixe para amanhã. Comece hoje. Mesmo que seja com 10 minutos de leitura, mesmo que seja apenas com uma pequena mudança de mentalidade. Esse é o primeiro passo para uma transformação verdadeira. A vida dos ricos, dos milionários, não é uma coincidência, nem uma sorte. Ela é feita de escolhas diárias, feitas com foco, disciplina e ação. E agora eu quero que você me prometa algo, que você vai dar o primeiro passo hoje. Não amanhã, hoje. Lembre-se, o futuro que você deseja começa com o que você faz agora. A transformação que você busca está ao seu alcance. E começa no momento em que você decide ser diferente, ser mais, fazer mais. Então, me diga aqui nos comentários desse vídeo, qual será a sua decisão hoje? O sucesso está esperando por você e você está mais preparado do que jamais imaginou. Vamos juntos?